começando o programa Artigo 5º. A cada semana levamos até você um novo tema para mostrar como os nossos direitos e garantias fundamentais são colocados em prática. No programa de hoje vamos falar sobre o direito de visita reservado aos presos. O artigo 5º determina que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Assegura ainda o respeito à integridade física e moral. E para explicar melhor para nós como esse direito é garantido, eu recebo no estúdio da TV Justiça Reinaldo Rossano, defensor público do Distrito Federal e membro do Conselho Penitenciário, e Ricardo Henrique Araújo Pinheiro, advogado criminalista. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Reinaldo, eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós se esse direito à visita ajuda na ressocialização do preso. Com certeza. Se nós queremos que ele retorne ao convívio social, é evidente que esse convívio inicial deve se dar com a família. Porque se o preso ele não tem sequer esse contato com a família, ele não conseguirá efetivamente voltar ao meio social. Doutor Ricardo, e todo preso tem direito à visita, independente de já ter sido condenado ou não? Claro. Tema execução penal, por ser um tema muito complexo, justamente por trabalhar com direito à liberdade, ele deve ser entendido em dois princípios básicos. Primeiro, o caráter punitivo, que é justamente aquele de prestar contas à sociedade. Fez a pena, cometeu o delito, vai pagar a pena. O segundo é justamente o caráter ressocializador. E é justamente lá, em seu artigo 41, salvo engano, inciso 10 da LEP, que vai dizer que o preso tem direito, sim, a receber visitas. Visita comum, íntima e até virtual. A lei garante aos presos o direito de manter o contato com familiares e amigos, mas é preciso obedecer às regras impostas. O visitante tem que ser cadastrado e o detento pode se recusar a receber alguém que ele não quer ver. A lei garante aos presos o direito de receber visitas em horários, dias e locais previamente determinados. Uma portaria do Ministério da Justiça estabelece que nas penitenciárias federais, os detentos podem receber o cônjuge ou companheiro de comprovada união estável, parentes e amigos. O visitante deve preencher um cadastro prévio e encaminhar ao diretor da penitenciária os seguintes dados: 2 fotos 3x4 iguais e recentes, cópia de documento que permita a identificação do usuário, cópia do CPF para maiores de 18 anos, certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal do domicílio do requerente e cópia de comprovante de residência. No caso de visita íntima, a pessoa deve apresentar ainda certidão de casamento ou declaração de união estável registrada em cartório. O preso deve indicar ou concordar com a entrada da visita e a qualquer momento pode excluir pessoas do rol de autorizações. E a internet tem ajudado a aproximar quem está longe do familiar. É a visita virtual, criada em 2010. Uma parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional e a Defensoria Pública da União permite que as pessoas conversem por meio de videoconferência. O visitante deve fazer o pedido do cadastramento diretamente ao presídio ou à unidade mais próxima da Defensoria. Doutor Reinaldo, a visita pode ser virtual, mas também ajuda a manter o vínculo familiar, não é mesmo? É verdade. O que nós não podemos jamais é substituir a visita pessoal pela visita virtual. Mas é claro que, em se tratando de presídios federais, né, normalmente a pessoa que está cumprindo pena num presídio federal tem um regime mais rigoroso, normalmente está longe da sua família, então, claro que é algo que realmente é elogiável. Nós não podemos apenas, né, ressaltando mais uma vez, é que isso se torne uma praxe desnecessária em outros casos em que não há, né, a necessidade de que essa visita seja virtual. Agora, sem dúvida nenhuma, é algo que é para se elogiar. Doutor Ricardo, e esse é um projeto pioneiro que pode servir de exemplo? Sim, é um projeto pioneiro e é um projeto que nasceu de uma ideia muito simples com uma vantagem extrema. Você imagina um preso que tem seus familiares no estado de Goiás e está cumprindo pena em Mossoró, por exemplo. A única forma desse preso se comunicar com seus familiares é da forma virtual. Então, esse projeto, a despeito de ser um projeto que não tem o caráter social físico, ele ajuda, sem sombra de dúvidas, a ressocialização do preso. Doutor Reinaldo, no caso da visita comum, que tipo de contato que o preso pode ter com seus familiares? O contato normalmente é feito nos pavilhões, né, nas alas. Né? Então, existe um local onde os presos tomam, né, o popular banho de sol, e ali que é feita a visita. Então, depende de cada presídio, né? Normalmente é feito nos pátios, né? E normalmente o que os diretores de presídios têm feito são visitas em determinados dias por alas.
a fim de, é claro, resguardar não só o direito do preso, mas principalmente a segurança carcerária. E no caso da visita íntima, doutor Ricardo, o estabelecimento ele tem que ter um local próprio para o detento receber o cônjuge? Veja bem, não há uma regulamentação específica sobre o tema. É claro que é correto ter uma regulamentação específica sobre isso. Mas, como não há essa regulamentação, visita íntima tem que se entender o seguinte. Primeiro, como apareceu na reportagem, casado ou vivendo em comunhão estável. O que deve ser compreendido é justamente a visita íntima como um benefício ao preso. Não é todo mundo que vai ter direito a esse benefício. Tudo vai depender do quê? É um bom preso, cumpre as regras do presídio, respeita o diretor do presídio. Esse preso respeitoso, esse preso educado, ele sim terá direito a essa visita íntima. Doutor Reinaldo, e como funciona a visita para os casais homoafetivos? Aqui no Distrito Federal, nós temos isso implantado, à exceção, salvo engano, do Centro de Detenção Provisória, que a Defensoria Pública, inclusive, oficiou o juiz da execução em dezembro do ano passado, justamente informando dessa situação, mas nos demais presídios já é uma realidade a visita íntima homoafetiva. E o que é salutar, né? Se o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a união, né, homoafetiva, esse direito também deve ser estendido para aqueles que eventualmente se encontram segregados. E como é garantida a segurança durante a visita? Vamos conferir a dúvida de um telespectador. Eu gostaria de saber como é feita a revista de quem vai visitar o preso. Doutor Reinaldo, qual é o procedimento? O procedimento sempre leva em conta a segurança, né? Então, aquilo que a sociedade normalmente comenta, né? Por exemplo, uma revista em pessoas do sexo feminino, efetivamente ocorre, né? Hoje a gente vê pelo menos uma tentativa do Estado em aparelhar de maneira mais conveniente, né, os presídios. Então, nós não temos, por exemplo, quem já viajou para o exterior, por exemplo, em aeroportos, você tem aquele radar, aquela porta giratória, exatamente, que dispensaria, por exemplo, algo mais complicado, como abaixar dentro de um espelho, aquela coisa. Infelizmente, a maior parte dos presídios ainda não dispõe disso, mas a nossa esperança é que realmente venham a dispor. Mas a revista na segurança, nas visitas, é extremamente rigorosa, como não poderia deixar de ser, né? O que nós precisamos apenas é informatizar, melhorar os equipamentos. Por quê? Porque hoje não há necessidade, por exemplo, de você fazer determinados procedimentos constrangedores se você, por exemplo, tivesse um aparelho desse, como nós temos em aeroportos, né? Então, seria muito mais interessante, mas, infelizmente, ainda nós não temos, né? Eu acho que, na verdade, são pouquíssimos presídios, ou quase nenhum, ainda dispõem desse tipo de aparelhos. E alguém pode ser dispensado da revista, doutor Ricardo, ou todo mundo tem que passar pelo procedimento? Todo mundo passa pelo procedimento. A revista íntima ela é extremamente constrangedora, mas é uma prática e é necessária. E é necessária justamente tanto para a segurança dos presos, como para a segurança de quem vigia esses presos. Agora, no caso do advogado, aí ele não tem que passar pela revista? Não. O advogado, geralmente, ele conversa no parlatório com o preso, então ele não passa por essa revista constrangedora. Bom, e vamos conferir mais uma pergunta. O que acontece com um visitante que for pego levando algo que não pode para o preso? Doutor Ricardo, o que acontece num caso como esse? Comete crime. O que a gente tem verificado constantemente, e isso o doutor Reinaldo vai poder dar números, que é justamente na Defensoria Pública, são mulheres de presos que costumam levar drogas em partes íntimas ou dentro de refeições, dentro de comida que levam para os presos. Então, constatada essa droga na parte íntima ou nas refeições, essa pessoa, essa moça, vai estar cometendo o crime de tráfico de drogas. Então, é muito importante registrar que quem leva droga para dentro do presídio comete o delito de tráfico de drogas. E o mesmo acontece para quem leva celular, que a gente sabe que também é muito comum, doutor Isso, exato. Na verdade, os presídios, eles dispõem de uma cartilha, então são apresentados aos familiares a relação de utensílios, de bens que podem ser levados aos presos. E a questão de drogas, né, o doutor Ricardo já abordou bem. Infelizmente, se nós fizermos um levantamento bem rápido em relação aos presídios femininos, 70% das presas que estão lá é por tráfico de drogas, levando droga a alguém que está preso, marido, filho, e infelizmente é uma realidade nossa. E o outro problema é a questão dos aparelhos de comunicação.
Até 2007, né, havia uma discussão se o preso cometeria alguma espécie de falta, né, pelo fato de estar se comunicando com outros presos ou com pessoas fora do presídio sem autorização. E em 2007, então, nós tivemos uma implementação na Lei de Execução Penal prevendo esse ato do preso como falta grave. Do mesmo modo, né, pela mesma lei, foi criado um tipo penal, um crime específico para o diretor do presídio, que viola, né, o seu dever e se omite, né, e não fiscaliza a entrada desses aparelhos no presídio. É um crime chamado de prevaricação imprópria, que está descrito no artigo 319-A. 2 anos após, em 2009, foi regulamentado, foi criado um novo tipo penal para aquele cidadão que vá visitar e leve esse aparelho para o preso. Né? Hoje nós temos um crime, é um artigo 349-A, é uma espécie de um favorecimento real. Agora, sem dúvida nenhuma, o mais grave, né, dos crimes é o tráfico de drogas. Agora, doutor Ricardo, mesmo que a pessoa não cometa um crime, não leve uma coisa ilícita, se ela for pega levando alguma coisa que não pode, ela fica impedida de voltar a visitar esse preso? Impedida de voltar. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado criminalista Ricardo Araújo Pinheiro e o defensor público Reinaldo Rossano, membro do Conselho Penitenciário do Distrito Federal. A gente conversa sobre o direito de visita garantido aos detentos. E a Lei 12.962 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para assegurar a convivência dos menores com os pais privados de liberdade. A lei garante esta convivência por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável, ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade, independentemente de autorização judicial. Doutor Ricardo, existe algum tipo de cuidado especial quando se trata da visita de menores? Sem dúvida, né? O ambiente do presídio é um ambiente hostil, um ambiente com extrema periculosidade para a saúde. Então, quando você vai levar uma criança, um filho, um menor autorizado judicialmente a visitar aquela determinada pessoa, é sempre bom tomar os cuidados necessários para a segurança da criança. Então, segurança da saúde da criança. Doutor Reinaldo, e que tipo de benefício esse tipo de visita traz tanto para o preso quanto para o menor? Acredito que para o preso gera algo que é muito importante na execução penal, que é o arrependimento. Sem arrependimento, jamais esse preso, na minha visão, jamais ele vai conseguir retornar ao convívio social. A questão da ressocialização hoje é algo utópico, né? Assim, a gente tem que admitir que realmente pouquíssimos presos conseguem se ressocializar. Mas é importante, no mínimo, que ele demonstre um arrependimento. Então, ao ver, por exemplo, o filho dele, ou seja, o que ele está perdendo com o filho, talvez isso já demonstre para ele algo positivo. Por outro lado, né, ele também tem aquela ideia, eu preciso ter um bom comportamento carcerário, por quê? Porque logo, logo eu termino de cumprir minha pena. Então, nós temos hoje uma política penitenciária de edição de decretos de indulto, que abreviam a pena, né? Nós temos vários benefícios durante a execução penal, justamente para quê? Para que ele possa retornar o quanto antes ao convívio familiar. Então, para ele, essa visita do menor é essencial. E o filho, é claro, independente do pai ou da mãe estarem presos, é uma figura essencial para a formação dele, né? Então, acredito que é um benefício de mão dupla, tanto para os pais quanto para as crianças, para os adolescentes. Agora, a visita pode ser feita apenas pelo filho ou pode ser por enteado, por um irmão mais novo? Como é que funciona? Isso também depende sempre de regulamentação, né? No Distrito Federal, nós temos um regulamento que é o RIEP, né? E, por exemplo, crianças abaixo de 1 ano só têm direito à visita uma vez. Após essa idade, normalmente eles têm direito à visita, mas em alguns casos só com autorização judicial. A lei é muito importante que ela venha a ser regulamentada realmente, porque esse convívio é indispensável, né? No presídio feminino aqui no Distrito Federal, a gente tem um programa muito bom, né, desse convívio, o que não tem como, por exemplo, a questão da amamentação, né, mas nos presídios, né, masculinos isso já não é tão observado. Doutor Ricardo, a lei fala também nos menores que estão em instituições de acolhimento. É o caso de crianças que não têm outra pessoa que se responsabilize por elas? As crianças que não têm outros responsáveis por elas, elas ficam nessa casa de acolhimento. Então, a casa de acolhimento também teria, em tese, direito de levar essa criança para visita dos pais nas penitenciárias.
Doutor Reinaldo, em que tipo de situação o preso pode ser destituído do poder familiar? Na esfera criminal, o Código Penal prevê a possibilidade do próprio juiz, na sentença penal, de tornar o pai ou a mãe incapacitado para o exercício do poder familiar quando ele cometer um crime doloso, apenado com reclusão, contra o próprio filho. Um exemplo, infelizmente, que ocorre é o estupro, né? Então, esse pai ou essa mãe, porque hoje a mulher também pode ser autora de um crime de estupro, o juiz poderia, além de apená-lo, né, pelo crime lá de estupro, colocar a ele esse efeito da condenação, que é a perda, né, do próprio poder familiar. Esse efeito vai ser não apenas em relação ao filho que foi vítima, mas em relação a todos os filhos, inclusive aqueles que eventualmente nascerão. Isso pode ser revertido depois que ele cumprir a pena? Pode ser revertido, né? Nós temos no Código Penal um instituto chamado de reabilitação. A reabilitação, ela é requerida ao juiz, não ao juiz da execução, mas ao juiz da própria condenação, porque ela é pedida 2 anos depois do cumprimento ou extinção da pena. E, ao se reabilitar, ele tem que demonstrar, nesse período de 2 anos, residência no Brasil, bom comportamento, uma aptidão para viver na sociedade. Então, quando ele se reabilita, ele recupera o poder familiar. Mas é importante ressaltar que ele jamais recuperará o poder familiar em relação ao filho que foi vítima. Esse ele realmente não recuperará jamais. Agora, em relação aos demais filhos, ele recupera a partir da reabilitação. Bom, nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. A família pode mandar outra pessoa para fazer a visita comum? Doutor Ricardo, a lei fala que os amigos também podem visitar, mas tem que comprovar alguma ligação, algum tipo de relacionamento com o preso para poder ir? O preso ele tem o direito de indicar aqui em Brasília, no Distrito Federal, 10 pessoas na lista assim que ele entra na penitenciária. A cada visita, geralmente quinzenalmente, mas isso aí vai depender de regulamentação de cada presídio, de cada diretor do presídio, ele pode indicar 4 pessoas. Dentre essas 4 pessoas, podem estar tanto amigo, como colega, como filho, como esposa. Só complementando, Ricardo, no primeiro momento da prisão, é necessário que, visando a segurança do presídio, que haja uma investigação sobre essas pessoas que vão visitar o presídio. Então, normalmente, em média, o primeiro contato nessa visita dura em torno de 15 dias. Para a família, isso algo um tempo complicado, muito longo, né? Mas, realmente, assim, a Defensoria entende que é um prazo razoável, porque é um prazo em que, nesse centro de detenção provisória, a partir desse cadastro, eventualmente, se ele vier a ser condenado, ele vai ser transferido para um outro presídio, então aí já há esse estudo, então já é imediato. Aí já abrevia o tempo de visita. Exatamente. Mas tem que ser feito o cadastro novamente quando ele é transferido? Ele já encaminha, né? O presídio, o CDP, ele já pode encaminhar, né, para o outro presídio a relação daquelas pessoas que estão autorizadas à visita. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Em que situação a visita ao preso pode ser suspensa? Doutor Reinaldo, quando isso pode acontecer? O diretor do presídio, por exemplo, ele pode receber uma informação que há um início de motim, por exemplo, no presídio, ele imediatamente já pode suspender. Às vezes o preso ele vem e comete uma falta grave, então ele está em isolamento celular, por exemplo. Então, o direito à visita ele pode ser suspenso por ato motivado do diretor do presídio nessas hipóteses, né? Ou seja, às vezes uma hipótese de uma falta grave do preso e até também para preservar a segurança do próprio presídio. É lamentável, às vezes a família vai para visitar e quando chega lá, olha, infelizmente hoje não vai ter visita. Por quê? Porque há um início, alguma coisa, uma preocupação com a segurança e, nesses casos, a visita acaba sendo suspensa. Só complementando o doutor Reinaldo, que todo ato imotivado do diretor de secretaria, existe o juízo da execução para corrigir eventual arbitrariedade. Então, suspendeu aquela visita arbitrariamente, é claro que aquela suspensão ela pode ser contestada junto ao juiz da execução. E isso é muito importante porque nós passamos por uma reforma penal em 1984, e até então a execução penal ela não era judicializada. Então, em 1984, com a Lei de Execução Penal, foi criada essa figura do juiz da execução. Então, é claro que o diretor do presídio, ele tem um papel fundamental na execução penal. Mas, acima dele, né, e fiscalizando o diretor do presídio, nós vamos ter o juiz da execução, nós vamos ter o Ministério Público, vamos ter a Defensoria Pública, a Advocacia. Então, há uma fiscalização do Conselho Penitenciário. Então, hoje, essa fiscalização ela é feita por todos esses órgãos, né? E eu noto, pessoalmente, que a sociedade hoje está voltando os olhos para os presídios.
Porque não adianta simplesmente a gente isolar o preso no presídio, porque de lá ele continua cometendo crimes. Então, nós temos que fazer o quê? Tentar trazer esse preso para o nosso convívio. E só conseguimos fazer isso dando a ele direitos mínimos. Né? Então, como o direito de visita. E você, o que acha desse direito garantido aos presos? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Desde que seja fiscalizado, seja acompanhado, eu acho bem válido. Receber visita dos seus familiares, eu acho uma coisa normal, natural. Não com frequência, né? Assim, 15 dias, uma vez por mês, eu acho que é natural. Todo mundo tem direito a ter uma família, não importa os caminhos que levaram a estar dentro ou fora da lei. Eles têm direito, sim, merece também. Hoje em dia o direito penal ele é moderado, né? Então ele dá esse direito aos presos em terem as suas famílias junto com eles também. Isso é importantíssimo, né? Até a questão também de ressocialização do preso na sociedade, né? Doutor Reinaldo, a gente já foi falando aqui da ressocialização. O apoio da família é fundamental, como disse o entrevistado. Né? E eu, pessoalmente, eu fico muito feliz com as opiniões, né, dos nossos entrevistados, porque representam aquilo que realmente nós precisamos ter na execução. E uma pessoa que está no presídio, ele tem que ter uma perspectiva mínima de vivência, de dignidade. Se ele não tem essa perspectiva, ele vai deixar de ser um ser humano. E ele deixando de ser um ser humano, ele vai nos atacar aqui fora. Então, essa ideia, né, essa manifestação dos entrevistados realmente me deixa muito contente e o caminho é esse mesmo. Ele preso, está condenado, ele tem o direito de liberdade dele cerceado, está pagando por algo errado que ele cometeu, mas ele não deixa de ser um cidadão. E o direito à visita, sem dúvida nenhuma, é um direito que o torna cidadão, que o mantém cidadão. Complementando o doutor Reinaldo, que a pessoa simplesmente ela não perdeu a liberdade, ela perdeu o direito mais precioso da vida dele, que é justamente a liberdade. Imagina você perder a sua liberdade, você fica impotente, você fica pensando no que poderia ter sido feito para aquilo não acontecer. Então, se você não dá direitos mínimos para aquela pessoa se ressocializar, certamente aquela pessoa vai voltar para o sistema. Só sabe efetivamente o que é perder a liberdade aquela pessoa que permaneceu um único dia preso. Basta um dia para ele saber o que é a perda da liberdade. Bom, só para a gente encerrar, gostaria de saber rapidamente de você se do jeito que é estabelecido hoje a visita aos presos no Brasil, se essa medida é eficiente ou precisaria de alguma melhora. Doutor Reinaldo. A visita, é claro, ela precisa existir. Considero razoável, semanal, uma visita semanal ou quinzenal, apenas colocando aquela situação em que ela poderia trazer um menor constrangimento para o familiar ou para o amigo que visita. Né? E isso aí realmente é algo que tem se trabalhado nisso, né? E eu acho que é perfeitamente possível nós unirmos segurança à ausência de constrangimento. Né? Então, mas sem dúvida nenhuma, a visita dos familiares, dos amigos ao preso, é algo fundamental na execução penal. A gente coloca muito a questão do trabalho, que também é muito importante para o preso, mas esse contato familiar, esse contato com os amigos, isso aí é de importância fenomenal. Então, acredito que realmente a lei está muito bem posta, as normas estão colocadas de maneira satisfatória, o que nós precisamos apenas é dar uma melhorada, dar um upgrade, diríamos assim, né, nos presídios, para que essas visitas se tornem menos constrangedoras para aqueles que vão lá realizá-las. Eu tenho apenas uma complementação a fazer. É justamente a questão da ideia da Defensoria Pública da União, justamente com o Departamento Penitenciário Federal, de trazer o bate-papo virtual justamente para os presídios também estaduais. Porque termina sendo constrangedor. Você, toda semana, você vai lá, você tem que passar pela revista íntima, você tem que passar por aquele constrangimento que é inerente à própria visita. Se você coloca esse bate-papo, essa questão virtual, no meu ponto de vista, eu acho que a tecnologia ela ajudará bastante também na ressocialização. Bom, o programa Artigo 5º fica por aqui. Doutor Reinaldo, doutor Ricardo, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Se quiser rever este e outros programas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!